Meus amigos, muito boa tarde, que Jesus os abençoe. Meu nome é Túlio Chipoletti, para aqueles que não me conhecem. Estou aqui mais uma vez, nessa tarde de hoje, para gravar para vocês mais um capítulo do livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como a gente já falou nas outras semanas, né? Esse é um livro muito importante da Lavra do Emmanuel, que trata sobre o pensamento, né? E como ele afeta a nossa vida diária, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o tema trabalho. E vocês vão ver que tem dois tipos de trabalho diferentes aqui para nós aprendermos, né? Lembrando sempre que aqueles que gostarem do conteúdo do vídeo, do canal, que chama-se Reflexões Espiritualistas, deixe o seu like, compartilhem com os amigos, com os familiares, com pessoas queridas, e para que o canal possa ganhar de algum modo maior relevância e ser distribuído, visto por mais gente, né? Como sabem, o nosso objetivo único aqui é a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, através desse meio aqui, onde nós podemos falar com bastante pessoas ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos lá ao nosso trabalho, tá certo? Então vamos ver o que o Emmanuel nos reserva na tarde de hoje. Então, ele começa dizendo assim: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia, né? Então, o que ele está comparando aí? Com o trabalho como se fosse uma necessidade alimentar, né? Que a gente abrace o trabalho de forma espontânea, ou seja, sem que tenhamos a obrigação de fazê-lo, para que aquilo se torne para nós o nosso alimento diário, né? Ele diz assim: no pretérito apreciávamo-lo por atitude servil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegadas a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Então, não faz muito tempo, né, alguns séculos atrás, que muitas partes do globo nós vivíamos sob o regime de escravidão, né? Não estou falando nem daquela escravidão da Roma antiga, estou falando a mais recente ainda, em que nós delegávamos muitas atividades da nossa casa, até às vezes a educação dos filhos, aos supostos escravos, que caíam, como ele disse aqui, que caíssem sobre o ferrete da injúria, ou seja, que estavam por alguma razão escravizados, né? E os supostos braços livres ou tempos livres ficavam disponíveis para quê? Para a inércia dourada. Porque não faz muito tempo atrás, nem as mulheres podiam estudar, não tinham direito a voto, nem nada, né? Então, tirando os homens que alguma coisa trabalhavam, né, a maioria não dependia dos escravos para tudo, para a limpeza do lar, né, para cultivo do solo, para a indústria muitas vezes, né? Então isso é uma coisa longa na história da humanidade e nós nos acostumamos com isso, mas hoje, graças a Deus, esse aspecto está mudando, né? Mas vamos entender mais profundamente isso agora. Ele diz então: hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação, ou seja, libertação. De quem? Nossa. Sem ela, o mundo mental
dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-lhe à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Ou seja, a vida vai avançando, né? A humanidade vai avançando, vai crescendo, e aquele que não trabalha, ele é relegado à margem do caminho, vai ficando para trás, né? Então fica na retaguarda, como se tivesse abandonado, entre aspas, mas é um autoabandono, né? E envoltos numa ilusão que é a ilusão da preguiça, de não fazer nada, né? Então ele diz assim, o usurário, quem é? É aquele que tem a usura dos bens divinos. Não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada, em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Então, aqui o Emmanuel é taxativo, ele diz assim, não só a criatura que não trabalha está sequestrando, ou seja, tomando sem nada devolver de útil para a humanidade, os bens de todos, são aqueles os bens que Deus nos deu, né? Que a natureza dispõe, enfim, o ar, os rios, os mares, né? As terras, a lavoura e tudo mais. Mas ele, além disso, além de estar sequestrando o bem que é de todos, sem dar nada em troca, ou sem ser produtivo para esse planeta aqui que nós habitamos, ele tem também a infelicidade, o infortúnio, né, de ter se autoexplorado, né, estiolado as nobres faculdades do espírito. Então você está fazendo um mal a terceiros e está fazendo um mal a si mesmo. Porque você está explorando as suas mais nobres faculdades do espírito para nada. Né? É isso que ele está falando aqui nesse parágrafo. Por isso que ele chama de infortúnio para ti mesmo. Não é isso? E ele continua. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Eu sei que é uma figura forte, mas infelizmente as regiões infernais existem. Não são regiões onde a pessoa fica eternamente lá, como acreditava-se no passado. São regiões de transição, em que a pessoa passa por essas regiões infernais, umbralinas, ou umbral, como queiram, tá certo? Por um período, né? Até que se arrependam de algum modo, ou tenham consciência dos erros que tenham cometidos aqui na Terra, né? Então essa permanência, né, nessas regiões do umbral está lá no livro do André Luiz, Nosso Lar, quem quiser ler, está lá contando um pouco como são essas regiões, que ele passou por elas, né? São destinadas àqueles que passam a vida sem fazer nada em benefício de ninguém, de forma egoística, sem ajudar a ninguém e às vezes nem a si mesmo, né? Então, o Emmanuel fala, ação por ação, agir por agir, não adianta nada. Lá no umbral está cheio de movimento, mas esse movimento não ajuda ninguém, tá certo? Então ele diz assim, além do trabalho e obrigação que nos remunera de pronto, ou seja, salário, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Então aqui ele começa a bifurcar em dois tipos de trabalho. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Então nós somos obrigados a trabalhar, que é o trabalho obrigação, para sustentar o nosso corpo físico, para ter alimento, para ter comida na mesa, sustentar a nossa família, ter os bens que a gente possa desfrutar para poder nos deslocarmos, nos transportarmos, nos educarmos, fazermos uma faculdade, fazermos um estudo. Tudo isso exige esforço para a gente poder se manter, se sustentar.
tá certo? Essa é uma contingência de todos nós que estamos aqui encarnados. Entretanto, ele diz assim: recolhe de graça a água pura, os princípios solares, que é a energia, tá certo? E os recursos nutrientes da atmosfera, que nós respiramos e a gente não sabe, mas muitos desses recursos eles fluem para o nosso sangue e para as nossas células, para nos mantermos vivos, né? Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Ou seja, ele vai no detalhe. Ele fala, bom, tudo bem, vocês têm que trabalhar aí, porque vocês têm um corpo para sustentar que precisa de proteína, de carboidrato, de água. Então vocês têm que trabalhar. A lei é o trabalho obrigação, né? E que muitos são remunerados por isso. Ele continua dizendo assim: cativo embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, ou seja, encarnados, pode, porém, desde a terra, ou seja, aí mesmo onde você está, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Na semana passada a gente falou da nossa mente, que é um espelho que parcialmente ou de forma obliterada ou de forma minimizada começa a refletir os pensamentos da esfera divina, né? Então, se a gente quer, né, usufruir desse contato com as esferas superiores, ou seja, em poucas palavras, se a gente quer evoluir, a gente necessita do trabalho voluntário aos semelhantes. Ele diz assim: o trabalho-ação transforma o ambiente, o trabalho-serviço transforma o homem. Aqui está a diferença. Então, quando nós fazemos o trabalho-obrigação, o trabalho-ação, obrigação ou ação, nós estamos transformando o nosso ambiente, produzindo na lavoura, na indústria, no campo, nos serviços e tal. Estamos mudando o ambiente para melhor. Quando nós estamos fazendo o trabalho voluntário, o trabalho-serviço, nós estamos transformando a nós mesmos. Tá certo? Então ele diz assim: as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. Ou seja, eu faço um trabalho e recebo, em troca, uma remuneração. Tá bom? Esse é o trabalho-obrigação. A prestação de concurso espontâneo, a palavrinha mágica aqui, sem qualquer base de recompensa, mesmo que indireta, mesmo que seja na forma de esperar um agradecimento, desdobra a influência da bondade celestial, está falando de Deus, que a todos nos ampara sem pagamento. Então, vamos pensar. O que ele está falando? O que é desdobrar a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento? Que é, quando você começa a fazer um trabalho espontâneo, você começa a se igualar ao que Deus faz conosco. Você começa a ficar em sintonia com as leis divinas. Tá certo? Por isso que ele diz: a maneira que se nos alonga a ascensão, a subida aos planos mais altos, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Amor de servir. Não servir para receber uma recompensa, mas servir por amor. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, sem ninguém estar nos cutucando para fazer, matriculamos-nos no acrisolamento, no aperfeiçoamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. O que é vida abundante? É Deus, gente. A vida no universo é abundante em todas as galáxias, constelações e sistemas planetários. É abundante, o universo está formado de
inúmeras coletividades espirituais, milhares, milhões, e através delas Deus trabalha. Então, o que ele está dizendo? Olha, você começando a ajudar o próximo por vontade própria, sem ninguém te empurrar, você já está se matriculando numa escola de aperfeiçoamento da sua própria alma. Tá certo? A escola de aperfeiçoamento da alma. É disso que nós estamos falando. Né? E você, cada vez que fizer isso mais e mais, quanto mais você fizer, mais sintonia com esses planos mais elevados você terá. Simples assim, gente. Né? Aí ele conclui dizendo: nos círculos mais elevados do espírito, lembre que nós estamos sempre falando do espírito imortal, gente, não só de uma única vida reencarnada aqui na Terra, do espírito imortal. Então, nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Ninguém impõe nada a você lá. A criatura consciente da verdade compreende que a ação do bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Ou seja, quando nós nos conscientizamos da importância do trabalho ao nosso semelhante, ou seja, ação no campo do bem, nós estamos nos ajustando às leis de Deus. As leis de Deus estão aqui, nós estamos fora. E nós vamos nos aproximando dessas leis de Deus. Tá certo? Quando nós atuamos por nossa livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu, que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Olha isso, gente, olha isso. Quem serve avança, ou seja, quanto mais você serve, mais você avança. Tá certo? Tem mais valor aquele que serve mais. Certo? É o contrário do que a gente às vezes pensa. Aquele que mais ajuda, que mais serve, é o que mais tem valor perante Deus. E é o que mais avança em direção aos cimos da imortalidade radiosa. Nós nem sabemos o que é isso. São paisagens espirituais que nós não frequentamos. Eu, pelo menos, eu sei que não frequento. Né? Que a gente nem faz ideia do que seja. Onde o bem impera completamente. Mas a isso vai se reproduzir dentro de nós mesmos. E aí essas maravilhas todas vão fazer parte da nossa própria vida interior. E nós seremos mais felizes. Tá certo? É lógico que nós sabemos que isso não acontece da noite para o dia. Mas a gente tem que começar. Porque se você não começar um dia, você não chega lá. Ficar parado não resolve. Quem fica parado é poste. Me dizia um professor que me deu aula uma vez sobre na área de organização do trabalho. Quem fica parado é poste. Poste é que fica parado, o resto fica passando na frente dele. Então não sejamos um poste parado na vida. Façamos algo, mas algo desinteressado, algo voluntário, algo espontâneo, que nasça do nosso próprio coração. E nós vamos perceber que pouco a pouco, não vai ser um passe de mágica, lógico, pouco a pouco nós vamos nos melhorando e vamos nos sentindo mais fortes, mais felizes, mais tranquilos, com a nossa consciência mais tranquila, e os bons espíritos vão também nos ajudar, vão reconhecer o seu esforço, a sua vontade de melhorar e vão se ajuntar a você. Sempre ao lado de alguém que quer se melhorar, se ajuntam dezenas de espíritos. Sabem por quê? Porque são tão poucos que querem fazer isso nos dias de hoje, infelizmente,
que quando aparece um que quer fazer, imediatamente recebe ajuda. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, vai passar, porque as dificuldades que nós passamos hoje são consequência do nosso passado. Agora, nós estamos construindo hoje o nosso futuro. E é através desse trabalho que a gente vai galgando, degrau por degrau, aos cimos da imortalidade radiosa. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Na semana que vem, nós estaremos aqui de volta com vocês.